Fala galera, boa noite. Vamos trocar uma ideia aqui, vamos lá. Live para facial aqui do Instagram do Mastermind Criminal. Hoje vamos conversar sobre um tema interessantíssimo e tentaremos fazer isso com uma maior frequência, sempre envolvendo temas do direito, da advocacia criminal e outras ciências, outras áreas do conhecimento. Nós sabemos que contemporaneamente o que faz o jogo mais saboroso, mais competitivo, são justamente a dominação de outras perspectivas que extrapolam a ciência jurídica. E hoje bateremos um papo muito interessante com um indivíduo sensacional. Tô vendo aqui várias amigas, a Amanda, a Karine, o Romani tá aqui já na área. Vou convidar o Romani aqui, ó, para entrar. Essa é a primeira live número 1 do Instagram do Mastermind. Lá no meu perfil já fiz uma centena de lives. Grande, Romani, como é que você tá, meu irmão? Tudo certo? Ótima noite, André. Ótima noite, pessoal. Como que tá o som aí? Tá legal? Perfeito, aqui tá tranquilo. 100%. Beleza. Pessoal, antes da gente começar a bater um papo aqui... Fala, Gutinho. Ele é o Gutinho, gente. Fenômeno. O que acontece? Eu conheci o Romani em um grande evento, um evento muito legal de um amigo, e ele desempenhou um trabalho sensacional por lá. E eu estou aqui em São José do Rio Preto, São Paulo, e diante de uma situação que eu vivenciei aqui, uma advogada, ela está fazendo um curso de hipnose, eu então decidi que faremos aqui no Instagram do Mastermind, começaremos um set de lives, sempre envolvendo direito e outras áreas de conhecimento. Então, direito e hipnose, advocacia criminal e hipnose, advocacia criminal e moda, de forma que possamos extrapolar um pouco algumas posturas que já vêm sendo tomadas aí aqui no Instagram. Eu, por exemplo, no começo fazia lives sempre com outras pessoas da área jurídica. E agora vou desprender um pouco dessa conduta e convidei o Romani, esse gigante da hipnose, para fazer essa primeira live conosco. Eu gostaria de agradecer, irmão, sua disponibilidade. Sei que você é um cara super ocupado, mas queria que você se apresentasse para os amigos e amigas aí, enfim. Ó, valeu demais, André. Valeu demais esse convite aqui. Muito bom estar falando de hipnose para advogados, desmistificar também a ideia de que hipnose às vezes está ligado só a entretenimento, ou mesmo a ideia de que hipnose tem que ser ou entretenimento ou clínica. Que hipnose também pode ser utilizado como estilo de vida, para comunicação, para lidar, seja no relacionamento dentro de casa, seja na questão profissional, para quem trabalha como advogado ou qualquer outra profissão. E para quem não conhece meu trabalho ainda, eu trabalho na área de desenvolvimento humano há 9 anos. Vem da área de psicologia, sou apaixonado por essa área. E uma coisa que me motiva, o meu porquê, que eu vou dizer assim, uma coisa que eu acredito muito. Se a gente olhar a sociedade, problemas que a gente enfrenta, violência, inclusive por isso que existe a área criminal, justamente porque violência é um problema social. Mas você vê outros problemas, educação, saúde, questão também de transtornos emocionais, ansiedade, depressão, entre outras coisas. Se você vê o que está por trás, seja de um relacionamento destruído, de questão de uma conduta de uma pessoa que está praticando atos de violência, ou uma pessoa, se for no hospital, agora você vai ver que a maioria das pessoas que estão no hospital se tratando, não necessariamente são porque houve uma eventualidade, mas porque não houve prevenção. Então tem muito a ver com a mentalidade. Eu acredito muito nisso. Quando nós conseguimos expandir a nossa mentalidade, é possível melhorar a saúde, é possível melhorar o relacionamento, é possível melhorar em todas as áreas da vida como um todo. E esse é o propósito da metodologia do trabalho de hipnose transformacional. Perfeito, sensacional. E aqui eu acho que nós podemos entrar num primeiro ponto. Eu venho conversando com alguns amigos e amigas e nós constatamos que uma competência fundamental, e os futuristas falam isso, para se ter sucesso na advocacia criminal, quando você analisa esses grandes nomes, é justamente capacidade de gerir problemas. Quer dizer, capacidade emocional, inteligência emocional.
E isso é um primeiro ponto que nós podemos desenvolver aqui nesse nosso bate-papo. E uma segunda coisa, Romani, que eu acho que vale a pena tocar, que é um tema sensível e muitos amigos e amigas me perguntaram aqui, nós podemos colocar nesse nosso set de conversas, é um segundo ponto. Será que a hipnose... É claro que primeiro vamos abordar o que é hipnose, mas esse segundo ponto seria o seguinte. Muitos amigos e amigas me perguntaram como que a hipnose poderia ser utilizada no tribunal do júri? Como ferramenta de convencimento? Como a hipnose pode melhorar a sua comunicação? Quer dizer, melhorar a forma que você torna comum determinada ideia, termo ou história. Será que a hipnose pode te ajudar nesse sentido? Será que uma pessoa, um jurado no conselho de sentença, ele pode ser hipnotizado sem que ele queira? E isso pode ajudar no seu convencimento? Muito boa pergunta. Excelente pergunta. E aqui eu vou explicar o conceito. Primeiro, o conceito, o que é a hipnose? A hipnose, principalmente o conceito que eu trabalho. Porque assim como direito, seria como perguntar o que é direito. Cada pessoa pode explicar de uma forma, mesmo convergindo em uma mesma ideia. E a ideia que eu trabalho de hipnose é utilizar a comunicação para criar uma realidade. Ou seja, o tempo todo nós estamos em algum estado de hipnose. Quando nós estamos fazendo essa live aqui, você pode ter certeza que eu estou hipnotizado em algum nível, em algum estado, você está em outro estado e alguma pessoa que está assistindo aqui está em algum outro estado. Vai ter uma pessoa que pode estar gostando do conteúdo, vai ter uma pessoa que pode não estar gostando do conteúdo, vai ter uma pessoa que vai comentar alguma coisa, por exemplo. Então perceba que mesmo a realidade, ou seja, o fato sendo o mesmo, existem várias vertentes da realidade. E a hipnose trabalha justamente com criar possibilidades para conduzir a uma vertente de realidade mais assertiva. Ou seja, no momento que estamos fazendo essa live aqui, por exemplo, pode hipnotizar o promotor? Interessante a pergunta aqui do Gustavo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vou contar uma história real de uma pessoa que hipnotizou o juiz durante a sentença. Essa é uma história real. E aqui, que aconteceu. Mas, basicamente, a hipnose é utilizar a comunicação. Vou dar um exemplo de como isso acontece no dia a dia de forma natural. Tenho certeza que você, na sua infância, já ouviu coisas como você não pode, você não consegue, você não faz aquilo, não faz isso, não mexe nisso. A gente ouve, em média, 148 mil vezes a palavra não até os 8 anos de idade. De certa forma, tem coisas que nós acreditamos que não conseguimos fazer porque houve essa limitação de que eu comecei a acreditar que eu não podia e eu paro de tentar fazer aquilo quando eu começo a me desenvolver. Então, a hipnose, isso foi feito. Alguém te hipnotizou para que você acreditasse que não pudesse fazer algo. Tem até uma cena do filme A Procura da Felicidade, que me chama muita atenção, no momento que ele tá lá, o ator principal, Will Smith, tá lá com o filho dele, e aí o filho dele tá lá jogando basquete, fala, eu sou profissional, eu sou um incrível para jogar basquete. O Will Smith vira para ele e fala, não, jogar basquete não é uma coisa legal, você não vai dar certo, eu sou péssimo no basquete, provavelmente você não vai ser bom no basquete também. Quando ele fala aquilo, a fisiologia do menino muda. O menino joga a bola para o lado, ele perde interesse por jogar basquete. Aquilo é um exemplo de como a hipnose funciona no dia a dia. O menino estava em um estado de hipnose e o Will Smith conduziu ele a um novo estado de hipnose. Existe muita ideia no senso comum de que hipnose serve só para imitar uma galinha, ou colar a mão, ou coisa do tipo. Só que hipnose é a comunicação. E principalmente, por exemplo, eu desenvolvi essa estratégia, a ideia da hipnose transformacional, justamente para diferenciar isso. Porque quando falamos hipnose é uma ferramenta, é muito amplo. É como se falasse martelo. Eu posso utilizar um martelo para um monte de coisa. Agora, quando eu criei esse conceito, a hipnose transformacional, é diferente até da hipnose clínica, porque não se limita só à clínica. Porque eu não estou usando a hipnose só no contexto terapêutico, eu estou usando a hipnose no meu estilo de vida. Para ser um ser humano melhor. Seja na relação com meu filho, seja no relacionamento com a mulher com o marido, seja na questão profissional para lidar com um superior ou uma pessoa subordinada. E agora eu vou dar um exemplo desse contexto, por exemplo, num tribunal. Vou dar um exemplo numa situação real que aconteceu com o Richard Bandler. O Bandler, ele é o precursor, um criador da programação neurolinguística. Na verdade, ele pegou o trabalho que foi realizado pela Virginia Satir, pelo Fritz Perls e pelo Milton Erickson, inclusive, que traz a ideia da hipnose ericksoniana. Mas, basicamente,
Ele pegou esses trabalhos terapêuticos que já existiam e começou a modelar. Modelar, basicamente, entender o que funcionava ali para poder fazer e testar. Ele percebia que o Milton Erickson tinha grandes resultados quando ia atender os clientes. Ele percebeu que a Virginia Satir e o Fitz Perls também tinham resultados muito acima da média. Então, ele pegou o que eles usavam e começou a modelar, e depois começou a modelar outros tipos de personalidades. E aí ele foi entendendo a forma como as pessoas se comunicam para poder fazer essa estratégia de comunicação. E nós temos uma sintaxe mental. O que é isso, sintaxe mental? Para entender, é como se fosse... Imagina isso. Existe uma certa ordem que fazemos as coisas a nível subconsciente. Nós não precisamos pensar em tudo que estamos fazendo. Isso é neurociência. Se você acorda de manhã, você vai escovar os dentes, passar a escova no dente, mais ou menos a mesma quantidade de vezes que você passou a escova no dente no dia anterior e vai passar amanhã também. Você faz isso quase que no piloto automático. Eu faço isso quase que no piloto automático. Nós fazemos isso. E a mesma coisa serve, percebe? Uma pessoa que acorda tarde mais com frequência, geralmente ela acorda mais tarde quase todo dia. Uma pessoa que acorda mais cedo, geralmente acorda mais cedo todo dia. Uma pessoa que gosta de tomar banho à noite, geralmente... E por aí vai. Nós repetimos padrões. Uma pessoa que gosta de assistir TV, todo dia na hora que vier tá ligando a televisão, não sabe nem por quê. Então existe um piloto automático. Uma sintaxe mental que nos programa esse piloto automático. A neurociência já mostra que se você pega uma pessoa... Eles fizeram esse teste, você coloca a mão da pessoa aqui, as duas mãos, a direita e a esquerda. Você pergunta, fala para a pessoa, cara, mexe uma mão aí. Pensa uma e mexe ela. Beleza, o cara tá aqui, ele mexe a esquerda. 6 segundos antes da mão movimentar, já existe, ou seja, aqui, ó, colocando no cérebro, já existe a reação cerebral de que é aquela mão. Ou seja, a pessoa nem sabe que mão ela vai mexer, mas já tomou a decisão de qual mão será até 6 segundos antes. Até 6 segundos. E isso acontece no dia a dia. Nós vivemos numa espécie de piloto automático. Um exemplo, tem uma pesquisa interessante do Shaw Acor, que mostra isso, que ele basicamente pegou pessoas comuns e introduziu na manhã dessa pessoa uma notícia de violência, de desgraça, de morte logo no início da manhã. E essa pessoa começava o dia vendo uma notícia negativa. E chegava no final do dia e perguntava como foi o seu dia de hoje. Essa notícia podia não impactar em nada. Só que, na pesquisa, 27% as pessoas disseram que o dia dela foi um dia ruim, com 27% a mais de probabilidade. É como se fosse o piloto automático começou a ser programado. Sem perceber, aquela pequena ação gerou um piloto automático para o dia todo. Vou dar um exemplo prático aqui no dia a dia. É como se eu pegasse e derramasse café aqui, ó. Vou dar um exemplo do Fabi aqui, ó. Fabi entrou aqui. Fabi, por exemplo, Fabi, é como se a Fabi chegasse de manhã e derramasse café no colo. Fabi, você é casada? Coloca aí, escreve aí. Você é casada, sim ou não? Tem namorado, sim ou não? Coloca aí. Se não tiver, eu vou inventar que você tem, beleza? Aqui, ó. Eu vi que ela entrou aqui. Beleza. Vamos supor que a Fabi derramou café no colo do marido dela. E nesse momento, o marido ficou extremamente estressado e começou a brigar com a Fabi. Essa foi a primeira reação. Só que, de repente, ele chega atrasado no trabalho. Aí, de repente, esse chegar atrasado gera um estresse nele que ele desconta a raiva numa pessoa que está lá que não tem nada a ver, num cliente. Aí, de repente, tinha uma promoção que ia acontecer que nem aconteceu para ele, ele gera aquilo, chega no final do dia e briga de novo com a esposa. Percebe o poder dessa pequena ação que gera esse piloto automático todo? E existem estratégias para criar esse piloto automático se você entende como é a sintaxe mental de cada pessoa. Então, eu estou contando isso daqui porque nós vivemos nesse piloto automático. Então, começa a ter estratégia também para quebrar o seu piloto automático e reconhecer qual é o meu piloto automático. Se eu começo a entender a forma que eu funciono, se eu começo a entender da minha sintaxe, se eu começo a entender os meus pontos fortes, os meus pontos de melhoria, eu consigo entender como eu devo me comunicar de forma mais assertiva para criar a realidade que eu desejo para a minha vida. E agora, eu falando isso daqui, por exemplo, o Bandler, ele chegou e ele começou a fazer um teste. O Bandler é um dos primeiros precursores aí que fez Perfeito. isso. Irmão, antes de você continuar, só para fazer uma abordagem aqui, e em seguida nós continuamos trocando uma boa ideia. Mas sobre dois pontos que você falou, que eu acho que talvez podem ser explorados tendo uma perspectiva da advocacia criminal. Dentro de um primeiro ponto, que envolve captação de clientes, e um segundo ponto que envolve, anotei aqui, fechar honorários.
da seguinte maneira. Se, cientificamente falando, as pessoas, aquilo que é visto no momento prefacial do dia impacta nos atos seguintes e aquilo reverbera no seu dia, nos seus atos, nós vemos aí, então, a importância, por exemplo, de se utilizar o Instagram e outras tantas mídias como ferramenta de mostrar o seu trabalho, mas, acima de tudo, mostrar a sua imagem, não é verdade? E, dessa forma, aqui, acabou de entrar o nosso irmão aqui, direto para a análise do júri, Thiago Almeida, que é um grande defensor público do Distrito Federal. Se nós sabemos que algumas pessoas, que todas as pessoas, na verdade, têm um piloto automático, nós podemos utilizar esse piloto automático como uma ferramenta na utilização ou na produção do convencimento. E de que maneira eu digo isso? Por exemplo, explorando a mídia, conversamos isso semana passada, nessa semana, na verdade, uma live com um amigo de Curitiba, a mídia como ferramenta de levar a sua tese ou mostrar o outro lado da moeda em situações, por exemplo, que envolvem o procedimento. E por que eu digo isso? Pois veja bem, se o indivíduo ele acorda de manhã e vê você na manhã ou na semana do júri, você falando sobre aquela situação do seu lado da história. E no dia seguinte ele vê novamente no outro jornal. E depois ele vê no seu Instagram. E depois ele possivelmente venha a ser o seu jurado ou alguma coisa nesse sentido. A probabilidade dele acolher a sua ideia é muito mais positiva. E um outro ponto, a probabilidade, a depender de como você se comporta dentro dessas mídias, daquele indivíduo presumir determinada postura ou comportamento da sua parte é muito maior. E por que eu falo isso? A depender da maneira que você se apresenta, quando o indivíduo sentar na sua frente ali para contratar, ele já vai presumir que você é um indivíduo que cobra honorários um pouco mais robustos. Ou, de maneira diversa, no outro sentido. Um outro ponto que me veio à cabeça diante da sua fala aqui, no que diz respeito à captação cognitiva. Quer dizer, todos nós, e isso é sabido por todos, quando nos deparamos com uma pessoa com um bom terno, um bom carro, ou bem afeiçoada, é claro que na medida das suas limitações, nós já presumimos um determinado valor daquela pessoa. Então, aí novamente vem à tona a importância de, no momento inicial, se apresentar bem, de forma calada, você, sem manifestação verbal, comunica muito, tão somente em razão da maneira que você caminha, da maneira que você se apresenta, e todas essas situações. A comunicação é perene e nós podemos, como o nosso mapa mental, quando se depara com uma pessoa com um bom terno ou aparentando ser um indivíduo de valor, nosso mapa mental acolhe aquilo de maneira positiva, nós temos que utilizar isso ao nosso favor, na contratação de honorários, na captação cognitiva do juízo e em outros tantos casos. Irmão, como que a gente pode usar, e esse acho que é o ponto fulcral aqui do nosso bate-papo, sempre a hipnose, e principalmente nessa sua perspectiva de hipnose transformacional, como uma perspectiva de aumentar nossa competitividade na advocacia criminal. Quer dizer, aqui foi alguns exemplos que eu pensei, sim, mas levando em consideração, é claro, a minha ignorância no que diz respeito à hipnose num contexto. Mas a pergunta foi muito boa, os exemplos foram muito bons. E entender que comunicação não é só o que é falado, não tem a ver só com o que eu estou falando, mas eu me comunico o tempo todo. Eu me comunico até pelo que eu deixo de fazer. Eu me comunico, por exemplo, a roupa que eu estou vestindo, eu me comunico pelo tom de voz, não é só as palavras, eu me comunico se a minha fisiologia, eu estou com a fisiologia mais assim, mais assim, mais assim, são fisiologias diferentes. Isso comunica. E outra coisa interessante, estudos feitos com pessoas que têm transtorno bipolar, percebe que a fisiologia da pessoa muda para que a personalidade mude junto. Você percebe que a forma como a pessoa se comunica, seja se fechando mais, se abrindo mais, muda também a forma que pensa. E aqui, falando, tem até estudos interessantes falando sobre o sorriso.
se pega uma pessoa e deixa ela sorrindo ao ler um texto, ela interpreta o texto de forma mais otimista. Então, olha o quanto o nosso não verbal influencia até biologicamente. Isso, fisiologicamente, você começa a liberar mais serotonina, você se torna mais otimista. E outra, a imagem que você está passando. Vou até compartilhar uma pesquisa interessante. Essa é uma pesquisa da Reeve, que fala o seguinte. Em média, as pessoas precisam de 7 touch points, de 5 a 7 touch points, para comprar de você. O que é isso que eu estou querendo dizer? Geralmente ela vai ver uma coisa sua, vai ver outra, vai ver outra, vai ver outra. Na hora que ela teve, em média, de 5 a 7 contatos, ela dá credibilidade suficiente para falar, cara, agora eu posso confiar nessa pessoa. E isso, os contatos são o quê? Esses touch points que eu estou querendo dizer. Seja a primeira vez que ela tiver no Instagram, seja depois ela ver um vídeo seu, de repente uma foto, de repente outra coisa, de repente ela estiver passando na rua e de repente ela fala, cara, eu posso confiar nisso daí. Eu estou dando esse, ou uma ligação, e por aí vai, ver um material e assim por diante. Agora, por que eu estou falando isso? A comunicação não se limita só ao que está sendo falado. E teve até algumas perguntas interessantes aqui, por exemplo, não seria um campo muito perigoso por quem se inventarem de hipnotizar ou acusar, que é uma pergunta da Ana falou. Ana, para entender, toda hipnose é uma auto-hipnose. Não é um processo de uma batalha de mentes. É um processo de duas mentes juntas co-criando uma realidade. Ou seja, se eu for fazer um exercício de hipnose com você, Ankalazans. Por exemplo, se eu for fazer um processo de hipnose com você, Ankalazans, nós vamos trabalhar junto para que esse processo aconteça. Então, o primeiro passo para que a hipnose aconteça é um processo de ganhar a confiança do outro. E aqui, ganhar a confiança do outro tem tudo a ver com estar presente, tem tudo a ver com se posicionar bem, tem tudo a ver com a roupa que você está vestindo. Porque só 7% da comunicação, essa é a teoria do Albert Mehrabian, que é o que eu estou falando. Os outros 93% envolvem a minha postura, a roupa que eu estou vestindo, o tom de voz que eu falo, a forma como eu falo. Percebe que às vezes você está com boa intenção, só que você fala com um tom de grosseria, a outra pessoa começa a brigar com você? Ou às vezes você pode, por exemplo, aconteceu isso que foi interessante, que eu falei educadamente com uma pessoa, só que eu estava falando um feedback negativo para a pessoa. Só que na hora que eu falei o tom de voz que eu usei, ela me falou, cara, que legal. Ela não percebeu que eu estava dando um feedback negativo pelo tom de voz. Então, o tom de voz conta muito, a roupa que eu estou usando conta muito. E o trabalho feito com esse estilo de hipnose do dia a dia, não é um trabalho, eu vou controlar a mente do outro. É um trabalho de guiar para um melhor resultado, criar uma realidade mais assertiva, seja para você e para o outro. Por exemplo, quando você está cuidando do jeito que você está vestindo, quando você está cuidando da sua postura, do seu tom de voz, quando você entende como você funciona e como o outro funciona, e cria estratégias adequadas para criar essa comunicação, você está criando uma nova realidade para essa pessoa, mais assertiva. Uma realidade que vai ser melhor para você poder ajudar ela e uma realidade para ela poder entender que pode confiar em você. Isso funciona muito no processo de vendas. Toda venda realizada, o processo de vendas, de alguma forma, existiu algum estado de hipnose sendo alterado, entendendo que hipnose acontece todos os dias. Muita gente ainda tem essa ideia, por exemplo, essa pergunta aqui da Alcalazans, não seria muito perigoso hipnotizar o acusado? Perceba que para a hipnose acontecer, o primeiro ponto é criar confiança com o outro. Então, o acusado, se ele não tiver confiança, entende que é um processo de comunicação, é natural, acontece todo o tempo. Não tem a ver simplesmente com colar a mão, não tem a ver simplesmente com... Não é perder o controle de si. Inclusive, um mito muito comum. As pessoas pensam que tem que fechar o olho para entrar em hipnose ou que tem que sair de si. Esse estado de sair de si é um estado que não existe. Quando a pessoa fala, durma, talvez alguém já tenha visto hipnose mesmo de entretenimento. O que acontece? A outra pessoa ouvindo simplesmente fala, caramba, eu estou conectado, eu vou seguir os comandos, não porque o outro está me obrigando, mas porque é um processo de mão dupla. É como se o hipnotista fosse o GPS e a pessoa, o sujeito que está sendo conduzido pela hipnose, fosse quem realmente está dirigindo o carro. O único que pode decidir se vai virar para a direita ou para a esquerda é quem está dirigindo o carro. Um exemplo no dia a dia, para entender como funciona, é como se fosse um filme. Você está assistindo um filme e, de repente, você começa a chorar. Aquela pessoa do filme, o ator, ele não necessariamente é um fato. Ele não morreu de verdade. Só que naquele momento você se esquece que é um ator. Naquele momento você se esquece que tem uma TV na sua frente. Naquele momento você se conecta de tal forma que a realidade é aquela. E a mesma lógica funciona para as estratégias no dia a dia.
Isso serve muito no processo de vendas. Isso serve muito no processo de entender mais sobre o cliente, entender mais sobre o que está acontecendo dentro do caso. Eu vou dar um exemplo aqui do Bandler, que ele usou. Ele ficou o dia inteiro vendo as audiências e como o juiz estava se comportando quando ele absolvia as pessoas e quando ele não absolvia. Ele fez esse estudo antes. E o interessante, ele foi voar numa viagem de avião. No meio da viagem, ele utilizou técnicas e hipnotizou o piloto. E isso é contra a lei. Então, ele, na hora que desceu do avião, ele foi levado para julgamento. Ele ia ser julgado. E o interessante é que no julgamento, o Bandler já tinha entendido a sintaxe mental do juiz naquele momento. Entendido de tal forma que ele percebeu a forma como as pessoas que eram absolvidas se comportavam, a forma que o juiz olhava para elas quando elas se comportavam daquela maneira, e na hora o juiz disse que ele estava absolvido e ele não percebeu o que ele disse, ele percebeu depois. Isso é a mesma lógica que acontece quando você pede um suco sem açúcar e a pessoa traz o suco com açúcar. Você entender como isso acontece no dia a dia. É um piloto automático. A mesma lógica que acontece quando a pessoa já está acostumada, ela está fazendo aquilo toda hora, sem parar, aí de repente vem alguém e usa a mesma sintaxe mental, ele faz aquilo no piloto automático de novo. Tanto, por exemplo, eu sou vegetariano. Eu já faço isso porque eu sei que as pessoas vão seguir a sintaxe mental. Eu chego e falo, cara, olha, mas não pode ter presunto. Eu aviso para a pessoa, ela, beleza, eu falo de novo. Eu falo, ó, não pode ter presunto, tudo bem? Por que eu falo 2 vezes? Para garantir que ela não vai se enganar. Porque eu já passei por várias vezes para chegar depois e ter a carne ali. Tô falando porque eu sou vegetariano. As pessoas seguem o padrão do piloto automático. Quer dizer que 100% das vezes o juiz iria absolver? Não necessariamente. Se a sintaxe mental for compreendida e você seguir ela, vai funcionar. Tanto que tem... Depois eu posso até deixar... Vou deixar um link aqui de uma pessoa utilizando essas estratégias de sintaxe mental para pagar outra pessoa com papel, sem ser com dinheiro. Sem ser com dinheiro físico. Por quê? Porque a comunicação é automática. Perfeito. E nosso irmão aqui perguntou, Romani, o que podemos fazer é sugestionar sua tese para o promotor ou juiz. E como nós poderíamos fazer isso de forma mais assertiva? Quer dizer, somente a repetição, esse ferramental que você usou, não quero presunto, não quero presunto. Beleza, repetição é uma ferramenta, portanto, de levar a efeito essa situação. Mas quais outras ferramentas nós poderíamos utilizar para fazer esse sugestionamento, para fazer essa captação cognitiva e para, de alguma maneira, aguçar que aquela pessoa siga o mapa mental dela, siga o piloto automático dela? Muito legal essa pergunta. Vou dar algumas estratégias aqui. Tem várias, mas eu vou dar algumas aqui. Por exemplo, eu vou dar estratégias gerais de fazer essa conexão. Um ponto. Já tem pesquisas que mostram isso. Se você toca na pessoa ao cumprimentar a pessoa pela primeira vez, isso aumenta o nível de conexão com a pessoa. Um exemplo claro. Se eu estiver perto de você e toco o seu ombro e falo, e aí, André, tudo jóia? E cumprimento você, você vai olhar para mim e falar, cara, parece que eu já conheci ele antes. Agora, se você está longe de mim, eu estou ali 2 metros de distância e falo, tudo jóia? É muito mais frio. Não é como se eu fosse do seu mundo. Isso dá a impressão mental, mesmo que você nunca tenha visto a pessoa, que essa pessoa já é conhecida sua porque você deixou que ela tocasse em você. Não precisa ser só abraçar, não. É um left talk. Outra coisa que ajuda nessa questão da conexão, olhar nos olhos. Olhar nos olhos aumenta o nível de empatia. Ah, não, mas tem gente que não gosta. Não existe isso. Isso é mentira. Por quê? Eu te garanto isso. Tem várias pesquisas científicas. Se você olha nos olhos, aumenta o nível de empatia. Se você quer fazer esse teste, faz esse teste hoje. Todo mundo que está aqui faz esse teste hoje. Pega alguém que você gosta. Pega o seu filho, pega a sua esposa, pega alguém que você gosta. Olha para o olho dessa pessoa e fica olhando para o olho dela por uns 1 minuto. Marca 1 minuto e fica olhando. Você vai ver que você fala assim, caramba, parece que eu estou gostando mais dessa pessoa agora. É algo mágico. E conversa com uma pessoa que não olha para você. Você sente como se a pessoa não está conectando. Então, um negócio, peraí, será que eu estou conversando com ela mesmo? Repara que quando você não está conectado exatamente, prestando toda a atenção, você começa a olhar para baixo, às vezes você mexe no celular, você olha para o lado. E repara que quando você está interessado, a sua postura vai para frente, você olha, isso muda completamente. Outra estratégia, entender isso, que é acompanhar e conduzir. Como assim?
A pergunta aqui, o Marcos. E se a pessoa não for sinestésica? Marcos, isso aí é um mito muito maluco que as pessoas foram acreditando. Todos nós temos os 5 sentidos. Não existe isso de que eu não sou sinestésico. Ainda mais o sinestésico. Não tem como a pessoa não sentir. Ela tem que ter um monte de doenças para não sentir nada com a mão. Ela pode até ter outros sistemas preferenciais, mas não quer dizer que ela não é sinestésica. Você pode ter certeza que ela tem, sim, âncoras no corpo e o corpo dela, ela tem uma vida. Não tem como, senão ela não teria sentido o pé dela sobre o chão. Isso trouxe um monte de memórias para ela. Todas as vezes que as pessoas pegaram ela na mão, criaram memórias no piloto automático. Sabe por que isso funciona? Porque isso está programado. É como se fosse, quem já pegou na sua mão e te cumprimentou tocando no seu ombro? A maioria das vezes são pessoas que você confia mais. As pessoas que você não tem tanta conexão são as pessoas que te cumprimentam de longe. Então, existe um piloto automático de tudo que você já viveu até ali. Não é só uma coisa que está acontecendo naquele momento. Inclusive, um piloto automático dos seus antepassados que já foram assim, que já vem pré-programado. Outra coisa interessante aqui. Você tem a sua visão, você tem a sua audição, você tem o seu tato, você tem o seu olfato, o paladar. Tudo isso aí é como nós interpretamos a nossa realidade. E usar isso a favor faz toda a diferença. Prestar atenção na fala, tudo que está sendo comunicado. Por exemplo, quando uma pessoa chega e diz, eu estou construindo um argumento. Olha o poder que isso tem. Ele está te dando pistas de como você tem estratégias para destruir o argumento dele. Porque ele usou a palavra construindo. Então, quando você pode utilizar de uma metáfora durante a argumentação que seja uma metáfora de reconstrução. Ou uma metáfora de destruir o que foi construído. Isso, na sintaxe mental dessa pessoa, se ela usou a palavra construindo, é muito mais forte. Ou se a pessoa usar a palavra, isso é muito grande. Repara que nós usamos metáforas o tempo todo. Fala, caramba, aquele cara parece um leão. Ou seja, o que é um leão? Ou, nossa, às vezes aquela mulher é um sol na minha vida. Percebe que existem metáforas o tempo todo? Então, quando eu uso, ela é um sol na sua vida, se eu começar a utilizar alguma metáfora de tampar o sol, essa pessoa vai se incomodar automaticamente. Ou se eu uso uma metáfora que faça sentido para o sol se iluminar mais, ela vai pensar, cara, de alguma forma eu estou vendo essa pessoa mais e melhor. Perfeito. Então, nós usamos comunicação o tempo todo. Prestar atenção nessas estratégias. Aqui eu falei algumas estratégias simples e tem várias possibilidades de fazer isso. Perfeito. Aqui eu vejo 2 pontos. Um primeiro, que é muito importante para os amigos e amigas, e observo na postura de muitos e muitas. Ao chegar na sala de audiência, é um padrão, pelo menos meu e de algumas pessoas que ombreio, padrão seguinte: cumprimentar o juiz, cumprimentar o promotor, pegar na mão, olhar nos olhos, aí, doutor, tudo bem? Boa tarde, bom dia. Uma outra situação, e agora envolvendo, por exemplo, sustentação oral em tribunal. Por vezes você chega no tribunal e observa, ao assistir às dezenas de sustentações orais dos colegas, em habeas corpus, por exemplo, todos falando a mesma coisa. Um padrão repetitivo. Quer dizer, não tem fumus comis delicti, não há periculum libertatis. Enfim, abordando às vezes os requisitos. Não há os requisitos da prisão preventiva, por isso, por isso e por isso. E às vezes, quando você se utiliza eventualmente de uma metáfora bíblica, uma metáfora literária, você consegue fazer uma captação cognitiva especial do magistrado de segunda instância, do desembargador, e como você, às vezes ali, na verdade, praticamente em todas as oportunidades, pelo menos na sessão plenária, não tem a possibilidade de cumprimentá-lo fisicamente, a importância, como o Romani disse, de, no momento da sua fala, ir olhando nos olhos de cada desembargador à medida que for proferindo o seu discurso, de maneira que você consiga fazer essa captação visual. E aí entra uma outra pontuação que envolve a entrega de memoriais. Quer dizer, é comum, é uma praxe, isso não está escrito em lugar nenhum, mas é de fundamental importância, antes da sustentação oral, fazer a entrega de memoriais escritos, que nada mais são que uma pequena, em poucas laudas,
descrever brevemente aquilo que será sustentado e levar de maneira particularizada aquilo para o desembargador. Então, a oportunidade que você tem, primeiro, de maneira antecipada, de pegar na mão, de cumprimentá-lo, ter aquele contato mais proximista e levar a situação concreta. E no segundo momento, durante a sua fala, você tem a possibilidade de utilizar metáforas, como o Roman disse, e no segundo momento, de acompanhar o acolhimento da sua sustentação dentro dos sinais que eles forem demonstrando. Como o Romani disse, corpo inclinado para frente, captação visual e todas essas situações, de forma que você consiga aumentar a sua competitividade. E por quê? Porque se você constata que determinada palavra, voto ou direção não está agradando e não, de alguma maneira, não gerará o resultado que você espera do seu cliente, você tem a possibilidade de mudar os rumos ali da sua sustentação. É verdade que, na maioria das vezes, se vai para a sustentação oral com algo pré-setado. Mas se for o caso e as suas palavras estiverem causando um regozijo, uma situação incômoda aos embargadores, nada te impede de mudar ali e improvisar. Além do mais, o que você busca é o resultado satisfatório. E se aquela sustentação não está indo bem, nada melhor do que alterá-la ali, ainda que de inopino. Alguma coisa mais, irmão? Você observa? Uma estratégia muito boa. Foi até bom você falar isso, porque imagina o seguinte, é ter a acuidade sensorial. O que tem a ver a acuidade sensorial? Você está percebendo o que as pessoas estão comunicando, mesmo que elas não estejam verbalizando. O que é isso? Você percebeu que a pessoa mexeu para frente, você percebeu que a pessoa ficou em alguma postura que mostra interesse. Opa, você está fazendo argumentos, falando argumentos que estão mexendo emocionalmente com aquela pessoa. E quando você envolve emocionalmente, uma porta de entrada para as emoções é fazer analogias. Isso é muito poderoso. Analogias, metáforas, é uma das... Por quê? Historicamente, nós aprendemos por milhares de anos através de analogias e metáforas. Só recentemente que foi desenvolvida acesso à leitura a várias pessoas, ou acesso a questões diferentes formas de estudo. Então, a forma onde nós somos preparados para aprender é através de analogias e metáforas. No sentido que você chegava na beira da fogueira, você conversava com a pessoa que estava ali, ela contava uma história. Então, você aprendia através de histórias. E por isso que a Bíblia é tão poderosa. Por isso que a Bíblia até hoje é um livro tão poderoso, que é cheio de analogias ali, muito poderosas. E essa mesma lógica pode ser utilizada no júri. E outra coisa, o que fazer quando você percebe que tem alguém que está com a acuidade, ela está negativamente respondendo à comunicação também. Por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa que está lá não necessariamente que estar com o braço cruzado é algo negativo, mas você percebe que a pessoa está de braço cruzado olhando para baixo e está fazendo meio que não com a cabeça, você vê que ele está com a cara fechada. Aquilo pode ser, opa, peraí, quer dizer que tem alguma coisa que ele não está gostando aqui. Uma estratégia muito boa para ganhar essa pessoa de volta. Por exemplo, eu faço isso até nos treinamentos. Quando, às vezes, uma pessoa chega e tem uma crença muito diferente sobre o que é hipnose, às vezes ela acha que é alguma coisa do demônio, ou tem alguma ideia muito maluca sobre o que é hipnose, que não tem nada a ver com o que de fato é. Às vezes ela está lá porque alguém levou ela para lá. Eu chego na pessoa que está ao lado e faço alguma pergunta que eu sei que a pessoa vai me dizer sim, que vai conectar com todo mundo. No sentido, por exemplo, se eu sei que a pessoa que está do lado dela tem filhos, eu chego e pergunto para a pessoa, você tem filhos? Aí ele me diz sim. Estou dando exemplo dos filhos, mas são várias possibilidades. No que ele me disse sim, eu pergunto para a pessoa que está do lado, e você ama os seus filhos? Ele vai dizer sim de novo, porque você tem filho, provavelmente ele ama os filhos. A pessoa que está do lado, existe o neurônio espelho. Ele também vai pensar, cara, eu também amo os meus filhos. E eu estou muito próximo. Porque a pessoa que estava fechada, ela de olhar o cara do lado e fala, opa, peraí, começa a me abrir aos poucos. E de repente eu posso fazer uma pergunta como essa para a pessoa. Uma pergunta que eu sei que a pessoa vai concordar comigo. Qualquer pergunta onde a pessoa concorde comigo, fica mais fácil de eu ir ganhando essa pessoa de novo. Se a pessoa diz sim para você 2, 3 vezes, fica muito mais fácil dela dizer o próximo sim. Essa é até uma estratégia chamada Yes Set, eu digo. Eu faço perguntas, por exemplo, isso inclusive você pode utilizar até em fechamento de contratos. Você pode perguntar para a pessoa, olha, hoje é uma prioridade para você fazer isso? Um exemplo. E se ele disser sim,
O primeiro sim já foi conseguido. E você acredita que seria mais fácil com a minha ajuda ou com você? Estou dando exemplo. Sim, de novo. Ou seja, eu vou fazendo perguntas onde depois eu posso falar. E você, outra pergunta interessante, olha o direcionamento. Ao invés de dizer, vamos fechar, eu pergunto, você prefere no cartão ou você prefere passar no cartão ou você prefere passar o cheque? Das duas formas que eu estou dando de possibilidade, ele vai fechar. Um exemplo de simples, de sintaxe mental, de estratégias. Não necessariamente quer dizer que ele vai fechar, mas eu não dei a possibilidade de não comprar. Eu só perguntei. Ele me disse sim a primeira vez, é uma prioridade. Ele me disse sim de novo, disse que a minha ajuda seria importante. Quando eu vou falar o terceiro sim, só pergunto. E você prefere passar o cartão ou usar no cheque? Você prefere pagar à vista ou vai ser em 3 vezes? Isso dá mais possibilidade da pessoa conectar e continuar dizendo sim. Ou se a pessoa está lá, eu percebi que ela está fechada, geralmente eu vou nas pessoas próximas, eu começo a ganhar essas pessoas próximas e de repente eu ganho essa pessoa também no sentido da conexão. Lembrando que hipnose não se trata de uma batalha de mentes. Hipnose é um processo muito mais de ganhar o controle do que perder o controle. Porque ajudar a pessoa a ter uma realidade mais assertiva de acordo com aquilo que ela deseja. Então, quando vê uma pessoa, por exemplo, não, mas o outro foi controlado. Então, essa pessoa utilizou é possível utilizar de má fé? É isso que o estelionatário faz, basicamente. O estelionatário utiliza da hipnose de má fé algumas técnicas ali, mesmo que sem saber, às vezes, que está fazendo hipnose. Só que se é possível fazer para criar, seja traumas, para atrapalhar pessoas, também é possível para ajudar pessoas. Vou dar exemplo de momentos no dia a dia. Se uma pessoa bateu um carro, estava dirigindo e de repente criou medo de dirigir. Ela entrou em um novo estado de hipnose. Ela foi hipnotizada nesse momento. Isso houve emoção envolvida. O seu cérebro ali registra aquela cena de tal forma que ao chegar no carro, existe como se fosse um alarme. Opa, não entra nesse negócio não, que esse negócio pode bater de novo. E se é possível criar isso de forma emocional em 1 minuto, também é possível fazer isso de forma emocional para coisas positivas bem rápido. Desde que você compreenda como a pessoa funciona. Então é um processo muito poderoso de utilizar. Eu digo que hipnose seria um processo de comunicação perfeita. E para esse processo acontecer, não é um processo de uma única. Não é um processo onde uma pessoa se comunica perfeitamente. É um processo onde existem pessoas. Seja, se for 2 pessoas se comunicando perfeitamente. É como se do lado de cá existe a letra A, do outro lado também tem que ter a letra A. Para que a hipnose realmente tenha um poder efetivo, no sentido de gerar bons resultados. E o papel do hipnotista é conseguir acompanhar e conduzir. Acompanhar no sentido de entender qual a letra que está na mente dessa pessoa. A letra A, deixa eu entender, deixa eu acompanhar, deixa eu viver essa letra A. Agora, beleza. Agora eu coloco a letra A, mas eu posso colocar até um B na frente, que de repente a pessoa também está colocando B na frente, porque nós conectamos. E assim nós vamos mudando, assim nós vamos criando a nossa forma de pensar. Perfeito, perfeito, sensacional. E aqui, pessoal, eu quero que observem o que eu constato também, como situações simples, aparentemente simples, porque o Romani teve que ler muitos livros para digerir isso e trazer de forma mastigada para todos nós, fazer muitos cursos, dar muitos cursos, fazer muitas palestras, para nos trazer situações que podem nos ajudar no dia a dia. Por exemplo, no fechamento de honorários, você tem uma série de possibilidades de perguntas que você pode utilizar para viabilizar esse IS7. Uma situação que eu não sabia. Então, essa situação te incomoda? Sim. Você ama o seu filho? Sim. Você quer fazer tudo por ele? Sim. E então, o sim para o valor que você sugestionará se torna muito mais positivo. E outra coisa, para os jurados também. Às vezes, na verdade, às vezes não, eles não poderão te responder de forma verbal, mas eles responderão mentalmente. Então, você tem convicção que a tese ali, que a situação é uma situação de absolução. E então você vai levando uma série de perguntas que são, por exemplo, uníssonas no processo para todos. Quer dizer, é indiscutível determinados pontos entre o juízo e a defesa. Você traz aqueles pontos de forma lógica, encadeada e de forma a atender essa premissa do 7 e S7, por exemplo. A pessoa dá yes, 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 sim, sim, sim. O jurado absolve o acusado? Sim. Pode ser um novo ferramental
que se, por exemplo, influenciar na captação cognitiva ou direcionar o mapa mental de um jurado que for, talvez seja a diferença que não te permitirá perder, por exemplo, de um 4-3 da vida, que é uma situação realmente muito dolorosa, não é verdade? Pessoal, já estamos aqui há 45 minutos trocando ideia. O Romani é, de fato, um indivíduo sensacional. É até interessante, porque você tem a impressão de estar hipnotizado, de fato, não ver o tempo passar. E é maravilhoso essa situação. Mas eu acho que já batemos um papo muito interessante. Só quero, nesses passos finais, perguntar ao Romano algumas perguntas que eu sempre gosto de fazer para todos os amigos e amigas, porque eu acho que, para quem não sabe, segue ele lá, tem uma história de vida fantástica, enfim, é um indivíduo extraordinário, veio da construção civil, né, Romani? Tem uma baita história, enfim, vale a pena seguir esse gigante. Mas duas perguntas que eu gosto sempre de fazer aos amigos e amigas. A primeira envolvendo o tema da live. Se você pudesse dar alguma dica, uma única, envolvendo hipnose e advocacia para os amigos e amigas que aqui estão, qual seria, irmão? O que eu acredito, excelente pergunta, mas o que eu acredito que não é um negócio que você vai fazer só no curto prazo. Eu acredito no processo de autoconhecimento. Para mim, o que mais mudou minha vida foi começar a investir em autoconhecimento. Se você é advogado, se você tem qualquer profissão, comece. Eu não tenho muito sobre como investir. Então, aí, mais ainda, você tem que investir em autoconhecimento. Porque se você não tem, é justamente pelo aquilo que você não sabe. Começa fazendo cursos, seja na área de venda, seja na área de oratória, seja na área de advocacia, seja na área de hipnose e, principalmente, procura alguém sério na área de hipnose, se for fazer um curso de hipnose. Por exemplo, hoje, no Instituto, nós ministramos curso de hipnose também, na área de hipnose transformacional como estilo de vida. Mas para entender que quanto mais você investe em você, isso sempre rende os melhores juros. Você pode ter, é uma coisa que ninguém tira. Se fosse falar, o que mais mudou a minha vida foi ter decidido investir em mim. Ler livros, começar a fazer cursos, começar a praticar também o que está sendo, inspirar. Cada uma hora que você lê ali de um livro, você tem que pegar uma hora e implementar daquilo que você leu, pelo menos uma hora de cada conhecimento que tirar. Isso foi uma das coisas que mais fez diferença na minha vida. Se fosse para falar aqui, qual legado que você tem que deixar no mundo? O legado que você tem que deixar no mundo é o que você está vivendo hoje. Não é uma frase só, é o que você está fazendo todos os dias. Então, o que você está fazendo todos os dias é fruto também do que você tem capacidade de fazer. Isso está dentro da nossa possibilidade, do que a gente sabe, do que a gente se conhece, os pontos fortes, pontos de limitação. É essencial investir em autoconhecimento. Perfeito. Eu acho que nessa pergunta o Romano já respondeu a outra, que eu quero fazer para todos os amigos e amigas que estarão aqui conosco pelo seguinte: eu acredito que todos têm algo a ensinar e a vida ela envolve uma pluralidade de fatores e a experiência do outro é algo muito importante, que permite que você não caia no buraco, não tome a rasteira, não enfrente uma pedra que o outro enfrentou e pode te dizer qual a melhor maneira de traçar aquele caminho. Então, a segunda pergunta, acho que o Romano já respondeu até, mas que eu vou fazê-la, é a seguinte: eu faço para todos, para que eu possa me enriquecer. Se você pudesse dar um conselho para o Romani de 10 anos atrás, qual conselho seria, irmão? Seria basicamente essa questão do autoconhecimento, mas uma coisa que eu acredito muito: acredita no seu sonho, acredita em você. Isso é uma coisa, quanto mais eu acreditei em mim, mais eu percebi que eu podia realizar mais. E às vezes, eu vou dar um exemplo de uma história, podia ser várias, mas eu vou dar esse exemplo aqui. Isso é uma história real do Stan Lee. Quem não conhece o Stan Lee, ele é o cara que criou um monte de personagem de super-herói, tipo X-Men, Homem-Aranha, um monte de personagens grandes da Marvel e tudo mais. E na época que ele estava mais começando a carreira, ele já tinha até criado alguns personagens, mas ele ainda não estava no auge dele. E ali ele foi cobrado de criar um novo super-herói. E aí ele criou, na época ele pensou assim, cara, eu tenho que criar alguma coisa. Ele viu uma mosca, a mosca pregou ali na parede, ele pensou, vai ser um homem-mosquito. Aí ele, não, um homem-mosquito não. Ela começou a andar na parede. Ele, caramba, e se o super-herói andasse na parede? Nossa, vai ser o Flyman. Não, Flyman não. Vai ser o Spider-Man, ele pensou.
E aí ele criou a ideia, vai ser o Spider-Man, vai ter os poderes de aranha e começou a pensar num nome legal. Aí depois ele pensou, quem é o Spider-Man? Na época não existiam super-heróis adolescentes e nem super-heróis com problemas, digo, pessoais. Era como se fosse o Superman, a Mulher Maravilha, eram pessoas que na época não tinham problemas. E de repente ele cria o Spider-Man adolescente. O editor lá, o agente, fala, cara, que ideia idiota. Aranha. Aranha, ninguém gosta de aranha. Esse negócio não presta. Essa ideia é furada. Não mexe com isso, porque ninguém gosta de aranha. Você lançar um negócio... Só se for um super vilão. Super-herói de aranha não funciona. Ele escutou isso lá naquela época. Super-herói de aranha não funciona. Aí depois, super-herói adolescente. Que ideia ridícula. Super-herói já tem que ser alguém que não... As pessoas já têm problemas demais. Você vai pôr problema na vida de um super-herói também, de adolescente e tudo mais. E ele ficou com aquela ideia, cara, e se eu buscar fazer isso daqui? Se eu buscar fazer isso daqui? Na época, ele não deixaram ele publicar. Mas aí ele conseguiu. Tinha uma revista que ia fechar, que ele trabalhava lá, e falou, cara, deixa eu escrever essa revista, ninguém vai ler ela mesmo. Deixa eu colocar. E ele ainda assim colocou. E ele colocou o Homem-Aranha na revista que não ia ser mais publicada, a última edição. E aquela última edição foi a que mais vendeu na época, com um quadrinho do Homem-Aranha. E de repente eles começaram a pedir para ele mais. E isso gerou o Homem-Aranha que a gente conhece hoje. Eu estou dando esse exemplo da história do Stan Lee, porque às vezes a outra pessoa não consegue enxergar o que você enxerga. E o sonho é seu. E a única pessoa que pode fazer isso acontecer é você. E, por exemplo, talvez há 10 anos atrás, eu ainda estava naquele início de carreira na área do desenvolvimento humano. E eu também todos nós temos essas dúvidas. Cara, será que vale a pena me dedicar a isso? Por exemplo, meu pai trabalha na área agrícola. De repente, eu, no meio da construção civil, e eu largar isso tudo para mexer com desenvolvimento humano, que eu dizia que era a minha paixão, alguns momentos eu quase duvidei de mim. Eu estou falando sobre isso porque é não duvidar. Se alguém pode fazer, por que não você? E se em algum momento vai acontecer, por que não agora? Então, assumir essa ideia de, cara, se eu tenho um sonho, a única pessoa responsável por isso sou eu. Não é colocar isso na mão do meu pai, não é colocar isso na mão da minha mãe, da minha esposa, do meu filho, de quem for. Estou dando exemplo, eu não tenho filhos ainda, mas eu estou querendo dizer, quando nós damos a responsabilidade, até a frase do Homem-Aranha, grandes poderes geram grandes responsabilidades, mas grandes responsabilidades, consequentemente, geram grandes poderes. Traz a responsabilidade para você que o poder é seu. E por mais maluca que seja o seu objetivo, faz acontecer. E nem sempre vai funcionar, não. Vai ter coisa, cara, eu tô com essa ideia, vai ser muito legal, e às vezes vai dar errado mesmo. Mas pelo menos você fez. A vida é uma só. Pelo menos você deu o seu melhor. A vida é uma só e se alguém vai fazer a sua história acontecer, você tem um sonho, deseja realizar ele, não espera outra pessoa fazer ele, não. Faz você. E esse seria o recado que eu daria. Perfeito, perfeito. Eu tô até lendo um livro, tô usando ele de apoio aqui, mas vou mostrar para vocês. Estou em déficit com minha leitura. Estou lendo esse livro aqui, O Monge Executivo, já li Como Ser um Líder Servidor e agora estou lendo esse, Uma História sobre a Essência da Liderança. E tem uma situação que é colocada aqui como analogia que eu achei interessantíssima. Uma das pessoas que se encontram no retiro, no qual Lota enquadra geograficamente o enredo do livro, ela diz em um momento, faz um comentário interessante. Ela diz sobre as vantagens de ser o lobo percursor da matilha, o lobo que está à frente. Que então, ela diz que existem algumas vantagens. De ser essa pessoa idealista, primária, que está à frente de todos. Primeiro, você tem a possibilidade de indicar o caminho para muitos e muitas. Isso é muito interessante. Um segundo ponto que ela coloca, e esse talvez seja o mais extraordinário, você será sempre o primeiro a ver à vista. Sempre o primeiro a se deparar com a maravilha do cenário encontrado, caso você venha encontrar. E o terceiro, você nunca está olhando para o rabo de outro par. Você nunca estará olhando para o traseiro de outro. Dessa forma, você reduz aquela possibilidade de comparação que às vezes te prejudica de forma até substancial. E a gente vê isso principalmente hoje em dia no contexto do Instagram e outras tantas mídias. Quando você é o primeiro a fazer alguma coisa, você não tem ninguém para se comparar. E por isso,
às vezes se dá melhor. É até interessante, esses dias eu escutava ou lia, não me recordo, um livro do Leandro Carnal, e ele fala uma coisa que é interessante. Ele diz, o Steve Jobs não leu a biografia do Steve Jobs para ser quem foi. Quer dizer, ele foi quem foi porque foi vanguardista e tal e tal. É claro que nós devemos utilizar o padrão dessas pessoas que realizaram grandes coisas para nos orientar. Entretanto, nós constatamos que essas pessoas, às vezes, não leram um manual para chegar onde chegaram. Talvez Sonhos não nascem prontos. Sonhos não nascem prontos. Exatamente. Você tem uma visão, de repente, daqui a 2 anos, a visão muda. Mas se você não caminhar os primeiros 20 metros, você não consegue ver o que tem depois de 20 metros. Perfeito. É Perfeito. como se fosse uma estrada. Você liga o carro, liga o farol. Eu não preciso saber o que tem daqui 1000 quilômetros. Só que se eu souber dirigir o carro e andar 20 metros, eu consigo andar os 1000 quilômetros. Perfeito. Pessoal, Romani, obrigado, meu caro. Tamo junto. Satisfação enorme ter você aqui. Você é um cara extraordinário. Pessoal, quem quiser saber Obrigado sobre pelo convite. Enfim, hipnose transformacional. Quem quiser utilizar isso como ferramenta da advocacia, ferramenta da profissão, ferramenta de vendas, desenvolvimento interno, capacidade de estabelecer network, comunicação mais assertiva, enfim, fala com esse gigante aí, que essa é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de qualquer pessoa que lida com uma profissão social, uma profissão que exige network, comunicação assertiva e posturas diferenciadas e, acima de tudo, que exige uma postura dissociada do conformismo.